Nós vamos falar agora da avaliação do sistema nervoso autonômico. E a avaliação do sistema nervoso autonômico, ela é trabalhada aqui no função autonômica em 3 pilares que eu estou colocando aqui para vocês. Então, vamos lá. O primeiro é o entendimento global do sistema. Tá? Quando a gente fala em entendimento global do sistema, é o seguinte. Eu quero explicar para vocês como que está, digamos assim, o status autonômico daquele indivíduo. Se aquele indivíduo está mais simpático-tônico, mais parasimpático, menos, se ele consegue se adaptar bem ao nível de estresse ou não, se isso implica na reserva autonômica dele estar maior, menor. Então, isso é uma geral e global de como está o indivíduo. Então, isso me diz algo em relação à saúde geral dele, tá? Então, isso vai me dizer, por exemplo, se aquele indivíduo tem uma capacidade de recuperação melhor ou não. Então, isso me ajuda no prognóstico, né? Então, eu lembro que quando a gente começou esse projeto da função autonômica, uma das primeiras coisas que eu ia comentando com vocês é sobre reserva autonômica, né? E o meu querido Trapa aqui fala agora o tempo inteiro: estou queimando a reserva autonômica, estou aumentando a reserva autonômica. E é muito legal poder ouvir isso, porque, de fato, ele entendeu, né? Então, isso é muito bom. E uma das coisas interessantes, tá, é a gente ter mais ideia do que vai acontecer com o paciente, né? E isso a gente também poder intervir de maneira global na saúde dele, tá? Então, status global a gente vai detalhar um pouco mais ao longo aí desse módulo. A gente tem uma segunda mensuração, que é a metamérica ou local. Eu entendo basicamente assim, que o sistema ele só um estado mais simpático-tônico ou menos simpático-tônico se as pequenas partes estão mais simpáticas do que parasimpáticas. É como se cada partezinha enviasse uma informação de como está a sua situação, tá? Então a gente tem condições de saber localmente como está aquela porção tecidual ou aquela parte do corpo, tá? E é bem interessante, a gente vai ensinar isso para vocês também. E eu tenho a avaliação, que isto aqui, sim, digamos que é a parte... Tcharam! Quando tem esses colchetes, você já sabe o que isso significa. Isso, de fato, é uma das coisas que diferencia o curso da função autonômica, né? A ideia do que a gente quer propor para vocês. Ou seja, eu tenho uma forma de verificar se o que está acontecendo nessas duas situações aqui, global e América, se isso tem associação com outros sistemas corporais. A gente já comentou com vocês sobre os sistemas corporais, né? E ao longo das explicações, nós vamos começar a fazer os links fisiológicos primeiro, para que você, entendendo o link fisiológico, você comece naturalmente com os exercícios a sacar, né, quais são os links clínicos. Aí, com os links clínicos, você vai começar a entender como está o seu paciente. E é ali que a gente começa a entregar, digamos, para vocês os segredinhos, os segredinhos das coisas. Mas não basta explicar. Quando eu propus o curso, né, conversei muito aqui com o Trapa, que é esse grande amigo que eu tenho. Assim, não é só ensinar a função autonômica, mas mostrar a maneira de como você conseguir fazer isso. Eu acho que isso faz a diferença.
Por isso aquele primeiro módulo é tão importante que você não passe batido dele, tá, pessoal? Você tente ler mais rápido, né? Você tem entendimento da entrada do conhecimento. Isso tudo estimula você a ter o raciocínio mais rápido, mais apurado. Então, galera, não queima a etapa, tá? Faz o passo a passo direitinho. A partir disso, né, eu tenho muito mais segurança em poder dizer para você que você vai conseguir, né, chegar nesse ponto de fazer entendimentos e ter essa avaliação mais associativa do sistema nervoso autonômico. Falando das entradas autonômicas, a gente comentou um pouco já sobre como elas funcionam e agora vamos mostrar um pouco como são os principais testes para a gente entender mais das entradas autonômicas, tá? E tem como a gente ter vários tipos de mensuração. Então, por exemplo, os médicos eles fazem testes assim, não sei se vocês sabiam. Existem testes, por exemplo, como o tilt test, por exemplo, que é um teste famoso nisso, né? Tilt test seria teste, né, querendo ou não, teste clínico, tilt test, tá? Basicamente ele vai pegar o paciente, deixar ele deitado, aqui a cabeça, aqui os pés, e vai botar em posição de Trendelenburg. O que é a posição de Trendelenburg? A cabeça vai baixar em relação ao nível do corpo, tá? Então isso pode ser o tilt test ou pode até fazer outros testes associados, como por exemplo, tentar fazer um holter de 24 horas, por exemplo, né? Ele vai ver como o sistema nervoso autonômico do paciente vai se comportando ao longo de 24 horas, por exemplo, tá? Associado com aquela da pressão arterial. Alguns exames laboratoriais, né? Principalmente em relação à parte hormonal, que vai estar associada a isso, mediadores inflamatórios, eles podem dar belos indicativos de como está atuando o sistema nervoso autonômico. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente vai ter formas de fazer isso no próprio consultório, não de ficar assim mandando para fazer vários exames e tudo mais. Se o paciente chegar com os exames, ótimo, você já pode tentar dar uma analisada. Mas se ele não chegar, você não precisa deles necessariamente para ocorrer isso aí. Então vamos lá. Dentro do sistema simpático, a gente pode testar as entradas pela pressão arterial e frequência cardíaca, assim como do parasimpático também. Tá? A diferença é que no simpático a gente testa, por exemplo, com o ortoteste. O ortoteste é estar deitado, paciente, e ele ficar em pé. Legal! Então, dele, deitado para em pé, eu tenho que ter uma entrada simpática razoavelmente conhecida, eu tenho que aumentar a pressão arterial, né? Tem que aumentar a frequência cardíaca, tem que aumentar a força do pulso, do batimento, senão o sistema nervoso não está entrando. E essa entrada, pessoal, tem que ser imediata, tá? Então já fica essa primeira dica. Uma das coisas também que nós mensuramos é a mensuração da pressão ou da frequência no mecanismo de Valsalva. Sabe o que é a Valsalva? Valsalva é força para defecar. Você faz aquela força lá assim, isso vai sair ótimo no vídeo isso. Força para defecar. Então nisso, né, o paciente mantém isso por algum tempo, a frequência precisa subir porque está aumentando, digamos assim, a pressão dentro do tórax, mas ele tem que ter uma entrada simpática a partir disso. Do sistema parasimpático, a gente testa também, muitas vezes, pela PA, pela frequência cardíaca. Aqui nós vamos fazer, na verdade, o contrário, que é o pronoteste. Tá? O pronoteste ele está em pé, depois ele tem que ficar deitado. É só fazer o contrário? É só fazer o contrário, mas tem uma grande diferença aqui. No ortoteste, o simpático tem que entrar de uma vez. E no pronoteste, o parasimpático demora para entrar. Então,
ele demora em torno, em média, de 5 minutos. Então não adianta eu pegar, mensurar a pressão, por exemplo, e depois mensurar a pressão deitada, em pé, logo em seguida deitar. Não, tem que esperar um tempinho, tá? Normalmente isso precisa baixar. Se não está baixando, se a frequência cardíaca não está baixando, se o pulso não está baixando, o que está acontecendo? Não está tendo entrada parasimpática adequada. A pessoa está no estado simpático tônico mantido, por exemplo. Tá? Uma outra coisa que faz aumentar a entrada parasimpática é fazer respiração lenta, longa e profunda. Já não mandaram você trapa assim? Cara, se acalma, respira fundo. Então, quando você se acalma, conta até 10. O que está acontecendo? Você está forçando o seu sistema parasimpático a entrar, diminuir o seu sistema simpático. Então, meus amigos, quando o paciente fizer isso, tem que ter entrada parasimpática associada. E uma última entrada aqui, mais conhecida no meio osteopático, é o reflexo óculo cardíaco. Cara, como assim? Que maluquice é essa? É você estimular o olho. Estimula o olho. Pega assim, fecha aí, trava, ó. Fecha o olho, põe a mão aqui e comprime levemente, até ficar mais próximo aqui. Olha ali, vê se tá saindo na câmera legal, ó. Tá saindo aí, ó. Olho, aí pega o dedo assim, ó. Fecha, vai lá no globo ocular e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você faz isso. Enquanto você estiver fazendo isso no paciente, você vai ter que estar tomando o pulso arterial dele e nisso o pulso tem que começar a baixar. Isso é o reflexo do ROC. É uma entrada parasimpática também relacionada principalmente ao vago e aos problemas cranianos. Mas, Felipe, esse negócio de pegar o pulso aí, como é que é? No próximo vídeo agora, a gente vai explicar para vocês o Vascular Autonomic Sign, o VAS. Vamos lá falar agora do Vascular Autonomic Sign, a gente chama de VAS, tá? Eu quero que você preste muita, mas muita atenção agora. Pessoal, o VAS, ele vai ser meio que um companheiro de jornada agora. Talvez seja hoje um dos testes que eu mais utilizo no consultório. Olho no quadro, olha só. O VAS, eu vou tomar o pulso arterial, radial do paciente. Tá? Pulso arterial radial. Então tá aqui, tá? Na figura como se fosse a mão esquerda aqui da pessoa. E em azul, a mão do terapeuta tomando contato sempre com os 3 dedos. Pode ser esses 3 aqui, ó. Os 3 dedos tomando em contato aqui. Tá? E aí, o que acontece? Algumas dessas características aqui vão reflexo do VAS. Tá? Então vamos lá. Se eu sinto que o pulso está mais distal, mais em direção aos dedos, eu estou tendendo a ter um status de simpaticotonia ou uma entrada simpática. Se o pulso ele é mais proximal, ou seja, mais para o antebraço, isso me reflete algo mais parasimpático. Porém, existem outras características importantes, porque nem sempre você consegue perceber ou talvez sentir isso dessa maneira. Então, tem várias situações em que o pulso ele acaba variando. E, pessoal, isso não tem nada a ver com aquela pulsologia lá da acupuntura, tá? São coisas diferentes,
tá? Só para você não tentar traçar um paralelo, porque não vai dar certo. Vamos lá. Então, primeiro aspecto distal ou proximal. O segundo aspecto a gente chama de ondulado ou pico. O que significa? Ele vem um pulso do sangue aqui, e o pulso ele pode vir em apenas um dos dedos, ou você pode sentir ele em mais de um dos dedos. Então é como se viesse o pulso, ele passasse, ou como viesse o pulso e desse uma batida e seguisse. Então repetindo, o parasimpático, ó, ele vem um pulso mais ondulado, chegando aqui, passando por 2 dos dedos que você está colocando, por exemplo. Imagina que eu estou com os 3 dedos aqui na artéria do indivíduo. Vem o pulso, passou aqui, pegou 1, 2 e não pega esse último. E aqui, por exemplo, estão os 3 dedos, ó. Ele não pega nesse, nem nesse, mas eu sinto uma batida do dedo mais distal, por exemplo. Então, isso é o aspecto ondulado ou aspecto de pico. E eu também vou ter se o pulso está mais forte ou se o pulso está mais fraco. O pulso mais forte tende a ser simpático e o pulso mais fraco tende a ser parasimpático. Obviamente, se a frequência cardíaca aumentar, ou seja, você percebe que acelerou mais ou se acelerou menos. Então, essas são algumas das características principais. Trapa, vem cá, vou usar você de cobaia aqui. Vocês me veem falando com ele, este moço maravilhoso. Aqui, ó. Vamos pensar a mão direita. Aliás, vou quebrar o protocolo. Trocar de lado para ficar igual aqui, ó, na imagem, ó. Eu tomo contato aqui, os 3 dedos. 1, 2 e 3. Você pode sentir, por exemplo, eu tomo contato, aperto e solto um pouco. Então, eu vou restringir mais o fluxo, depois soltar. Aí eu sinto mais. Olha lá. Então, ó, apertei, pessoal, cessei o pulso, solto um pouco, ele vai voltar. Então, por exemplo, no caso dele, eu sinto que é mais distal, mas eu sinto nos 2 dedos. Então, ele está um pulso assim mais simpático tônico, está em pé, está trabalhando, essa coisa toda. Mas de uma maneira geral, ele tem algo parasimpático também, ou seja, ele tem as 2 entradas. Então eu sinto algo assim, pico, ou 1, ou 2, ou 3 no dedo, ou sinto algo assim, ou assim, tá? E eu posso sentir mais proximal, mais distal, mais fraco, mais forte, mais frequente ou menos frequente, tá? Em cada uma dessas medidas. Ok? Obrigado. Muito bom. Então, é assim que a gente testa o VAS, a gente vai testar os pulsos dessa maneira. E a partir daqui, agora nós vamos mostrar para vocês, no próximo vídeo, como que a gente dá os estímulos para obter as respostas dos mais variados tecidos corporais. Muito bem, vamos falar agora das interpretações do VAS. A gente colocou algumas situações aqui para vocês, tá? Lembrando que o VAS, ele pode indicar algo mais numa resposta simpática ou de uma resposta parasimpática. Porém, tem algumas respostinhas a partir disso aí. Então, por exemplo, primeira resposta. Eu posso ter um aumento do simpático, tá? Ou eu posso ter um aumento também do parasimpático. Tá, e como que ocorre isso? É mais ou menos assim, ó. Se eu tô estimulando, pegando o VAS, e estou estimulando um órgão ou algum tecido corporal que tem que mandar uma resposta simpática, ele pode mandar uma resposta simpática de maneira normal ou de maneira aumentada.
Então, vamos dizer que eu estou solicitando que o sistema X qualquer, por exemplo, que uma ação simpática, eu estimulo e ele dá simpático. Se eu for lá na via parasimpática, por exemplo, e der um estímulo solicitando qual vai ser a resposta, ele tem que dar um aumento do parasimpático, que às vezes confunde a gente agora. No VAS vai ser assim: se eu estou aumentando ou dando estímulo simpático, aumenta o meu pulso. Se está aumentando o parasimpático, o pulso baixa. Não vai confundir isso, eu vou falar de novo. Eu não lembro de curso online as pessoas repetirem muito, porque ela pode pegar o negócio e voltar, mas eu vou repetir de novo, olha só. Aí você ouve 2 vezes mais. Então é o seguinte, o padrão de resposta pode ser um aumento simpático ou um aumento parasimpático. Eu posso dar um estímulo no tecido parasimpático e entrar o parasimpático. Então, ele tem uma entrada parasimpática normal. Agora, no VAS, a entrada simpática normal é aumentar o pulso, a força, etc. E a entrada parasimpática baixar o pulso, tal, etc. Então, não confunda as respostas, por favor. Segundo, então, seria como se fosse uma resposta normal. O segundo tipo de resposta seria uma resposta aumentada, ou simpática, ou parasimpática, exacerbada. Tá, Felipe, mas como que a gente vai saber se está aumentado, se não está, tudo mais? Olha só, você vai precisar praticar para ter noção disso aí. Isso não tem muito jeito, né? Você vai precisar praticar para ter uma noção disso. E outra coisa, às vezes as questões clínicas, o contexto do paciente pode te ajudar nisso aí. Então eu tenho a resposta normal, eu vou ter a resposta exacerbada e eu posso ter a resposta agora diminuída. Então vou fazer a setinha pequenininha aqui. Diminuída. Nossa, como assim? Olha, quando eu solicitei o estímulo simpático para o órgão, para o tecido, etc., ele, em vez de dar aquele mega pulso, ele aumenta o pulso, mas é muito pouquinho. Tá? Então significa que ele não está com condições de mandar muito estímulo. E do parasimpático, a mesma coisa. E o último padrão de resposta, vou até colocar de outra cor, em vermelho, que é o padrão invertido. Invertido. Então, ele inverte. Como assim ele inverte? Presta atenção. Eu estou testando um tecido se ele consegue mandar um estímulo simpático. Aí, quando eu testo no VAS, em vez de ele estar aumentando o pulso, ele está diminuindo. Ou seja, ele está com o VAS invertido. Onde tinha aqui um estímulo simpático, está entrando um estímulo parasimpático. Olha que coisa, é um verdadeiro curto-circuito no sistema. Então o sistema não vai saber o que está acontecendo com o corpo perifericamente. E isso pode afetar muito o nosso paciente. Agora o exemplo parasimpático. Eu estou lá tomando o pulso no VAS, tá? E aí eu dou estímulo para a entrada parasimpática, por exemplo, o ROC, que a gente viu do olho, e em vez do pulso diminuir, que é o esperado, ele pode diminuir normal, ele pode diminuir muito, diminuir pouco, e aqui nesse caso ele aumenta, ou seja, ele tem um VAS invertido. Então, digamos que em termos de ordem de prioridades para a gente tratar os pacientes, acaba que a ordem vem de baixo para cima. Então, a ordem é dessa maneira em termos de prioridades. Nossa, eu já
comecei a falar um pouco de prioridades com vocês, né? Prioridade e recorrência. Onde eu começo a mexer num paciente? Pessoal, você começa pelo VAS invertido. Quando ele está no sistema VAS invertido, ele é um sinal que aquela área está muito problemática. Eu preciso aumentar a investigação ali, preciso fazer mais associações naquele ponto. Então, digamos, para mim hoje, né, é um dos principais sinais que eu acabo verificando dos pacientes. Então, atentos aí aos sinais e respostas que o VAS vão dar para vocês. Legal, a gente comentou sobre o VAS com vocês, algumas das coisas importantes, e agora nós vamos falar quais são os locais onde a gente estimula o VAS. Então, olha só para relembrar, então a gente toma contato com o pulso, né? E aí, a partir do momento em que nós vemos como está esse pulso, está mais distal, mais forte, mais frequente, ou o contrário, mais fraco, mais proximal e menos frequente, vai nos indicar uma entrada mais simpática ou parasimpática. Então isso, por exemplo, está fazendo, né, num primeiro exame que seria no ortoteste. Então o paciente está deitado, tomo contato do pulso, por exemplo, e peço para ele ficar em pé. Quando eu pedir para ele ficar em pé, pessoal, tem que mudar o VAS dele para um estado mais simpático. Obrigatoriamente. E você tem que fazer na hora. Tem que pegar, fazer, ele tem que aumentar na hora. Já o pronoteste, que é deitado, você percebe como está o teste nele, né, em pé. Deitar uns segundos depois você testa de novo, ele tem que estar mais parasimpático. Então essa já é a primeira função do ortoteste para verificar o status mais global do sistema. O ortoteste, do pronoteste, você pode utilizar na valsalva. Então o paciente pode estar sentado na maca, você toma contato com o pulso, vê como está o status dele normal, né? Lembra que eu falei, nem sempre está normotônico. Às vezes vai estar mais simpático, mais parasimpático um pouco. Pediu a valsalva, tem que entrar o simpático. Pediu a respiração profunda, tem que entrar o parasimpático. Fez o rock, tem que entrar o parasimpático. E assim nós vamos tendo uma noção global de como está o sistema. Tá? Depois de eu ter uma noção global, que vai me dar ideia se as entradas autonômicas estão funcionando ou não, ou seja, será que o sistema simpático está entrando como deveria? Será que o parasimpático está entrando como deveria? Isso me indica coisas mais sistêmicas. E isso vai me indicar um tratamento de recorrência. Não é prioridade necessariamente, é recorrência. Tá? Nós vamos chegar nisso quando a gente começar a fazer a integração dos sistemas com vocês. Tá? Agora, olha só. Se eu quiser testar localmente, funciona assim. Eu tenho tecidos corporais que, quando eu estimulá-los mecanicamente, ele tem que dar uma resposta simpática. E alguns tecidos, quando estimular mecanicamente, ele vai dar a resposta parasimpática. Então, olha só. Normalmente o estímulo, eu venho com a mão, se é simpático, eu chego naquele local tecidual e dou um pequeno golpe assim, ó. Vamos ver se sai o som aqui próximo, ó. Pô, ficou muito, ficou muito alto. Mas beleza, eu dou um golpezinho, ó. Tá? Mais ou menos assim. No parasimpático, eu faço uma leve compressão naquele tecido e espero para ver se a resposta entra. Então, repara, se eu quero estimular o simpático, eu penso num pequeno golpe. Pessoal, e é pequeno mesmo, tá? Não vai dar jiu-jitsu na galera lá, não. Tá? E no parasimpático, uma leve compressão. Então, eu vou escrever aqui, compressão leve, tá? Normalmente, essa entrada, ela tem que vir 1 a 2 pulsos depois
do golpeio. O que eu quero dizer? Tomei o contato. Dei o golpe, 1 ou 2 pulsos depois tem que entrar o estímulo simpático. Se ele não entrar um depois, não adianta você ficar mais tempo lá. Tem que golpear de novo. Percebe? Do parasimpático, ele vem mais ou menos aí, pelo menos uns 10 segundos de estímulo penetrando. Por quê? Porque o parasimpático, ele normalmente tem esse reflexo um pouco mais lento do que o simpático. Tá? Então, essas são algumas características importantes desses sistemas e nós vamos ter quais são alguns dos locais que eu estimulo para o simpático e quais locais eu estimulo para o parasimpático, que nós vamos ver no próximo vídeo. Tchan, 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 tchan. Gravando. Ok, então olha só, a gente fez a entrada simpática do ortoteste, fez a deitada para o parasimpático e tem mais 2 entradas importantes para o parasimpático. O parasimpático as entradas são sempre piores, o simpático é mais fácil ter entrada. E, normalmente uma entrada para o simpático, o ortoteste é o melhor, porque senão tem que estressar demais o organismo. Né? Então se faz mais em pesquisa. Então como a gente faz aqui, ó. Eu posso fazer o ROC, que é uma entrada aqui, eu tomo contato, assim, sinto o pulso, ou com essa mão, tanto faz. Eu vou fazer aqui só para ficar melhor na câmera, ó. Tá? E ela nem sabe, que eu nem expliquei esse teste para ela ainda. Você vai fechar os olhos, meu anjo, por favor. Pode fechar. Eu vou com a minha mão comprimir bem devagar o seu globo ocular. Ó, tô em contato com ele aqui, ó. Aproxima mais aqui, ó. Eu faço assim com a mão, um ganchinho assim, tomo contato bem devagar com o globo ocular e vou pressionar nessa direção 10 vezes, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu tenho que sentir o pulso freando. Então eu não sinto o pulso frear nela aqui. Então essa entrada parasimpática craniana, ela não está das melhores. Vou testar do lado esquerdo, posso testar dos 2 lados. Tá? Eu repito, então novamente a mãozinha aqui, olhos fechados. Ó, faz o seguinte sempre quando for tocar o paciente, pessoal. Toma contato com a sobrancelha primeiro, que naturalmente ele já fecha o olho e depois vai para o globo ocular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do lado esquerdo ele já lentifica. Então o que está me dizendo? Que tem um problema no hemicrânio à direita, não está entrando parasimpático do lado direito. O do lado esquerdo entra. E vê que não importa ser cruzado aqui o pulso onde você pega. Então essa é a primeira entrada. A segunda entrada que eu vou testar parasimpático, ela é uma entrada de respiração profunda. Eu posso fazer com ela deitada ou com ela sentada. Tá? Então vamos fazer você deitado. Eu estou com um contato aqui, vou pedir para você respirar profundo, puxa fundo o ar, solta. Bem fundo, mais fundo que você puder. De novo, de novo, de novo, de novo. Solta. Nós vamos pedir 10 ciclos, você fez 2, vai. De novo. Então, ó, eu tenho que saber, enquanto que ela faz, o pulso precisa baixar a frequência, ou ele ficar mais proximal. O normal é ele ficar mais parasimpático, tá? Principalmente nas inspirações. Mas de uma maneira geral, de novo, ó, eu percebo que o pulso dela está começando a ficar mais lento, mais parasimpático. Vai, mais um. Então, uma entrada global do parasimpático do tórax está funcionando bem. Então, parasimpático torácico, legal. O parasimpático à esquerda funcionando bem. O da direita me chama a atenção, porque o ROC do lado direito não está funcionando muito bem. Então, me indica alguma coisa do crânio direito. E ela tem uma dor à esquerda, né? E eu acabei de examinar ela e falei assim, mas parece que tem umas coisas direita aqui meio estranho. Ó, o pulso dela já ficou tranquilo, tranquilo. Beleza? Então, as entradas parasimpáticas
são assim que são testados de forma global.